Repercutir então, saber o que o chefe da Avenue, estrategista-chefe da Avenue, o Will Castro Alves, vai nos trazer aqui ao vivo de considerações. Will, uma boa tarde para você. O que você tem destaque, o que você enxerga que é importante a gente destacar aí durante a leitura dessa ata? Bom, muito boa tarde para todos que estão nos assistindo. Realmente um documento importante que reforça um pouco daquilo que o Kevin Warsh falou desde o início, né? A briga de família. Os dirigentes do Fed, eles têm visões realmente diferentes. Não é diferente daquilo que a gente já acompanhava durante o mandato do Jerome Powell. Os dirigentes ainda se mostram divididos em ter ou não ter que elevar juros para controlar a inflação. E isso porque há mais de 60 meses que a inflação não volta para a meta do Fed, a despeito de todas as previsões que se faz que ela voltaria para a meta. O Kevin Warsh ele tem sido muito audível nesse sentido, um discurso muito forte, um discurso muito hawkish, como a gente fala, né? Você até mesmo comentou aí da própria ata num tom levemente mais hawkish, de fato, porque você tem uma inflação que ela tem sido realmente teimosa aqui nos Estados Unidos, não está voltando para a meta, e o Kevin Warsh ressalta que isso é um grande risco para a política monetária, é um risco para a credibilidade do Fed. Muita gente questionava, né, ele sendo indicado pelo Trump, se isso teria algum conflito de interesse, porque o Trump fala em diminuir juros, mas ele fala que o maior risco para a credibilidade do Fed é de não controlar a inflação. E nisso ele está correto, porque, afinal de contas, o principal mandato do Banco Central americano, mandato duplo, né, controlar o índice de preço, controlar a inflação e também manter as condições de emprego na economia. De fato, o mercado de trabalho tem dado sinais dúbios, sinais de arrefecimento, e isso dificulta ainda mais a vida dos dirigentes do Fed, que tem sido difícil, obviamente. Tem conflitos, tem choques de oferta, como o próprio conflito acaba gerando isso, tem a AI e muita discussão do impacto da AI em termos de inflação, e por isso a gente está vendo um Fed dividido. Eu acho que nesse sentido não houve nenhuma mudança na ata. A ata reforça a ideia de uma política mais hawkish, né, de uma postura mais hawkish do Banco Central americano, mas a gente ainda não viu o aumento de juros, né, que é o que o mercado vem cobrando. Bom, se de fato você está preocupado com a inflação, se de fato tem essa postura hawkish, o próximo passo, então, é aumentar os juros. Will, vamos lá. Também tem aqui um destaque que eu até comentava anteriormente, que é a respeito de que alguns membros do Fed defendem que a política monetária deve ser ajustada por juros e não por balanço. O que na prática o FONC está nos dizendo? Eu diria que, assim, de novo, os dirigentes têm visões diferentes, tá? E o Kevin Warsh ele vem com uma proposta de reformulação do Banco Central americano. Parte dessa reformulação é uma comunicação mais sucinta, né? A gente já tem visto que nos comunicados, tem até gráfico que mostra isso, né? Ou seja, a quantidade de palavras que o Kevin Warsh usa nos seus discursos, até mesmo nas suas entrevistas, é menor do que o Jerome Powell, é muito mais parecido com aquilo que o Alan Greenspan fazia no passado. Você deixa uma comunicação um pouco mais vaga, mais aberta e deixa o mercado ajustar isso. E o que a gente tem visto é que os yields eles vieram subindo aí nos últimos meses, já um pouco precificando essa incerteza. Por outro lado, acaba que isso diminui a necessidade do Banco Central americano subir juros, porque no final do dia, o juro ele é cotado todos os dias, independentemente do que o Banco Central determina como taxa básica, a gente sabe que o mercado opera os juros e isso influencia a vida do cidadão no dia a dia. O juro que está ali no mercado no dia a dia acaba sendo importante para a determinação do preço, do custo do dinheiro no juro do empréstimo que ele vai tomar. Então o mercado já vai fazendo esse trabalho ao subir essas taxas, o trabalho que seria do Banco Central de elevar os juros. Mas o Kevin Warsh ele fala muito e ele tem comentado muito de reduzir o balanço do Fed. Essa é uma discussão ampla, né, de reduzir o tamanho e o impacto do Fed na economia. E aí, claramente, alguns dirigentes têm uma visão contrária, né? O Jerome Powell ele fez bastante isso, o Ben Bernanke fez isso para sair da crise de 2008, e o Banco Central americano aumentou muito o seu balanço. O Kevin Warsh ele fala o seguinte: a gente tem que reduzir esse balanço, né? Consequentemente, a gente tem que vender parte desses títulos que estão em nossa possessão. E quando você vende o título, né, você devolve papel para o mercado e retira dinheiro de circulação. Consequentemente, isso é uma política monetária restritiva. Seria uma forma de você não ter que subir tanto os juros. Mas a gente vê aí que tem alguns dirigentes do Banco Central divergindo um pouco desta opinião.
no frigir dos ovos, o que importa é, o seguinte, os juros já vieram subindo, já vieram precificando uma alta de juro que não aconteceu. A ata, ela foi sim num tom hawkish, mas ela deixa aberta ali o ponto de que se a inflação não melhorar, e a verdade é que a inflação acabou dando sinais levemente melhores nesses últimos meses, a gente ainda tem bastante tempo para a próxima reunião, que fica lá em setembro, então a gente ainda vai ter outros dados de inflação e emprego, mas no curto prazo, depois de alguns meses de alta nos yields dos títulos de dívida americana, especialmente de curto prazo, precificando uma alta de juros, o que a gente tem visto nos últimos dias, mais especificamente, são os yields arrefecendo, muito por conta desses dados que eu comentei aqui com vocês. Bom, Will, é interessante o que você fala sobre a inflação, porque o Fed vê até uma situação um pouco mais, dá para dizer assim, que um dos maiores problemas dos Estados Unidos vai ser a inflação, alguns riscos ainda inclinados para cima, por mais que a utilização da inteligência artificial esteja com os riscos inclinados para baixo. O que a gente pode ver de que, caso a inflação continue por mais tempo, políticas devem ser adotadas para tentar frear isso, para não contaminar os salários, os preços, o movimento normal da economia americana? Uhum. Eu acho que a inflação ela pode ser um problema, né, para a economia. E esse é o ponto específico principal, né, que o Kevin Warsh traz e que o banqueiro central ele tem que trabalhar exatamente para controlar o poder de compra da moeda, né? Vamos lá voltar um pouco, né? O que é o Banco Central? O Banco Central é o guardião da moeda. Ele é o grande. A gente até no passado no Brasil, né, usava a expressão do dragão, né? O dragão da inflação, né, que destrói, né, a moeda, que é como se fosse a princesa, né? E o guardião de tudo isso, quem tem que cuidar de tudo isso é o Banco Central. Então, você assumir uma inflação mais elevada do que a sua meta, né, durante um período prolongado, basicamente isso afeta a credibilidade do Banco Central, de que, olha, o Banco Central vai realmente conseguir controlar, domar esse dragão da inflação, né? A gente já viu que no Brasil isso é muito perigoso, né? O Brasil tem um histórico em relação a isso, a América Latina inteira. Nos Estados Unidos, a gente passou por um período, conviveu durante um período com inflação muito baixa no pós-2008. E agora, pós-Covid, o mundo é outro, toda a ideia de nearshoring, os custos ficaram mais elevados e a gente vem convivendo com uma inflação mais elevada. Então, mas o Banco Central ele precisa entregar, né, a promessa dele, que é trazer de volta a inflação para a sua meta. Então, isso é importante. Obviamente que no bolso dos consumidores eles sentem isso todos os dias. A gente também tem eleições aqui nos Estados Unidos de midterms e isso vai ser discutido bastante, vai ser comentado bastante. Foi uma pauta de campanha do Donald Trump também. Não cabe a ele, cabe sim ao Banco Central, que é a função máxima e que já há bastante tempo já não vinha conseguindo de novo trazer a inflação de volta para a meta. Tiveram alguns choques, claro que teve a guerra da Rússia e Ucrânia, teve o conflito no Irã, teve Covid e tudo isso, né, que o próprio Jerome Powell usava muito e falava, né, os choques de oferta, que tornam uma inflação mais resiliente e tudo mais, mas a verdade é que o trabalho do Banco Central é em controlar essa inflação, e aí por isso é muito importante que ele consiga entregar, né, essa que é uma das suas missões. A gente conversou aqui com Will Castro Alves, que é estrategista-chefe da Avenue. Muito obrigado pela participação aqui com a gente. Obrigado, boa tarde a todos.